Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco. Vamos para nossa análise. Hoje a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça em mãos. Vamos mergulhar nos detalhes de um fundo de investimento imobiliário, o SPX Real Estate Multiestratégia, código de negociação SPX11. Esse fundo tem dado o que falar, né? Principalmente por causa dos dividendos. Exatamente. E aí que está o ponto. A nossa fonte aqui é o relatório gerencial do fundo, o de outubro de 2025. Um documento bem completo, por sinal. Sim, e a nossa missão é usar esse mapa para entender uma aparente contradição. O fundo paga dividendos altíssimos. Mas a cota no mercado está sendo negociada com um baita desconto. Isso. A gente quer descobrir se isso é uma oportunidade escondida ou, quem sabe, uma armadilha. Certo. Vamos começar pelo básico, para todo mundo ficar na mesma página. O que é o SPX11? Bom, ele é um fundo do tipo multiestratégia. O que, na prática, significa que o gestor tem liberdade para investir em várias coisas, né? Exato. É como um canivete suíço. Ele pode comprar CRIs, que são títulos de dívida, pode comprar cotas de outros fundos, até ações de empresas do setor. Ok. E olhando os números gerais, é um fundo com um patrimônio de quase 191 milhões de reais. E mais de 20 mil cotistas. Não é um fundo pequeno. Não mesmo. Mas é aqui que o mistério começa. O relatório mostra que o valor patrimonial da cota, ou seja, o preço justo de tudo que o fundo tem, Dividido pelo número de cotas. isso, é de R$ 9,48. Só que, no fim de outubro, o preço dela no mercado era de R$ 8,54. Uma diferença bem grande. Pois é, basicamente dá para comprar R$ 9,48 em ativos, pagando só R$ 8,54. A pergunta que não quer calar é: o que explica esse desconto todo? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta, eu acho, está nas entrelinhas do que esse fundo faz. Esse desconto, ou deságio, como o mercado chama, é um termômetro, sabe? Um termômetro da percepção do investidor. Exatamente. E ele pode apontar para duas direções. Para o otimista, é uma promoção, uma chance de comprar barato. E para o pessimista? Para o pessimista, o mercado está sinalizando um risco. Ele está precificando uma preocupação. E a gente precisa entender qual é essa preocupação. E o relatório dá alguma pista. Dá sim. O próprio gestor comenta do cenário macroeconômico. Ele fala de uma melhora na inflação, o que é ótimo. Mas, Ao mesmo tempo, ele aponta uma desaceleração da atividade econômica. A economia está esfriando. e qual a conexão disso com o fundo? Pensa assim, se a economia desacelera, as pessoas têm menos dinheiro, o desemprego pode subir, a compra de imóveis fica mais difícil e, como a gente vai ver, a estratégia do fundo é muito ligada a financiar projetos novos, obras. O mercado pode estar com medo de que esses projetos tenham dificuldade para vender, sabe? Ah, entendi. O desconto é o preço desse medo. Basicamente, sim. Se você está gostando dessa análise, não guarde só para você. Compartilhe este conteúdo com alguém que também se interessa por investimentos. Ok, então o desconto ao mercado dizendo, gosto do dividendo, mas estou com o pé atrás sobre a estratégia. É uma boa forma de resumir. E falando no que ele paga, é aqui que a coisa fica bem interessante. O dividendo de outubro foi de 0,109 por cota. Quase 11 centavos. Se a gente pega esse valor e projeta para o ano, com base no preço de mercado de R$ 8,54, o rendimento anualizado é de 16,4%. Nossa, 16,4%. É um número gigantesco. É mais que o dobro da Selic. De onde está vindo tanto dinheiro? E mais importante, isso é sustentável? Essa é a questão central. E o relatório ainda mostra que a gestão foi nem em outras áreas. A carteira de ações deles caiu menos que o índice de referência. E a DFI subiu mais que o IFIX. Exato. Eles parecem bons em escolher os ativos, mas esse dividendo é o que salta aos olhos. Com certeza. E para entender a origem, o relatório é bem transparente. A grande fábrica de dinheiro do SPXS11 é a carteira de CRIs. Os títulos de crédito. Isso. Em outubro, de toda a receita, a maior parte, tipo 1,6 milhão, veio desses títulos. É dali que sai o grosso do dividendo. Certo. Agora, você tocou num ponto crucial, a sustentabilidade.
E o relatório mostra um detalhe que, à primeira vista, poderia ser uma bandeira vermelha. Que seria? O fundo distribuiu 2,2 milhões em dividendos. Ok. Mas o resultado que ele gerou no mês foi um pouco menor, 1,98 milhão. Ué? Ele distribuiu mais do que ganhou? Foi isso que eu pensei. Parece que estão tirando dinheiro do bolso para manter o dividendo alto. Isso é um sinal de alerta. Seria um sinal de alerta gravíssimo se isso acontecesse sempre. Mas, nesse caso, a explicação é outra. É uma prática de gestão bem comum, na verdade. E qual é? O fundo tem uma reserva de lucros de meses anteriores que não foram distribuídos. É o chamado resultado acumulado. Uma espécie de poupança. Exato. Pensa numa caixa d'água. Em meses que o fundo gera muito resultado, ele enche a caixa. Em meses que gera um pouco menos, como este, ele abre a torneira da caixa para complementar e manter o pagamento constante. Ah, para evitar aquela gangorra nos dividendos. Um mês paga muito, outro paga pouco? Exatamente. Isso dá previsibilidade para o cotista. O ponto de atenção é acompanhar se essa reserva está sendo usada todo mês. Se tiver, aí sim o sinal de alerta acende. Por enquanto, parece só um ajuste. Para não perder nenhuma de nossas análises detalhadas, siga o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio preferida. Ok, entendi. Então o motor do fundo são os CRIs e a gestão usa essa reserva para suavizar os pagamentos. Perfeito. Agora vamos abrir o capô desse motor. Como é a composição da carteira? Bom, a maior parte, 69%, tá nesses CRIs. É o coração da operação. E o resto? O resto está dividido. 14% em caixa, 13% em outros FIIs e uma fatia bem pequena, 4% em ações. A tese de investimento é claramente em crédito. E tem um detalhe no relatório que me chamou a atenção. O gestor diz que 100% do caixa está comprometido com novas operações. Ah, sim. O que isso quer dizer na prática? Que o dinheiro não está parado. Exatamente. E essa é uma reforma muito positiva. Significa que a gestão não está assentada no dinheiro, deixando ele render pouco. O dinheiro já está carimbado, então. Já está carimbado. Tem destino certo em novos investimentos que estão sendo finalizados. Isso mostra que a gestão é ativa e que eles têm o que o mercado chama de pipeline. Uma fila de bons negócios engatilhados. Isso, não tem capital ocioso. E quando a gente olha para onde esse capital vai, a estratégia fica ainda mais clara. E, eu diria, mais ousada. Ousada como? A carteira de CRIs é 93% concentrada no setor residencial. E mais importante, 77% dela é o que se chama de risco de obra. Risco de obra, isso soa arriscado. O que é exatamente? Eles estão apostando em prédios que ainda nem saíram do chão? É precisamente isso. O fundo atua como se fosse um banco para as construtoras. Ele empresta o dinheiro para construir o empreendimento. Exato. E o risco de obra é o risco de algo dar errado no meio do caminho. A construção atrasar, o custo estourar, a construtora ter problemas ou, no final, os apartamentos não venderem como esperado. É um risco bem maior do que financiar um shopping que já está pronto, por exemplo. Muito maior. E por que eles fazem isso? Porque para assumir esse risco maior, eles exigem um retorno muito maior. É por isso que as taxas do CRI são tão altas. E os dividendos também. Faz sentido. Risco e retorno andando juntos. Sempre. E para equilibrar um pouco, eles diversificam os indexadores desses empréstimos. 65% são corrigidos pela inflação, pelo IPCA, e 35% seguem a taxa de juros, o CDI. Uma forma de se proteger em diferentes cenários. E tem algum exemplo prático de uma dessas operações no relatório? Tem sim. É o destaque do mês. Eles investiram 13 milhões num novo CRI chamado BLVD Alti. E a taxa? A taxa foi ótima, CDI mais 4% ao ano. E ainda conseguiram um prêmio de 2% pago logo de cara. Um dinheiro que já entra no caixa do fundo na hora. Na hora. Essa operação é um microcosmo da estratégia deles. Originar negócios que não estão na prateleira com condições mais vantajosas. A sua opinião é o que move o nosso foco. Não se esqueça de seguir o podcast Opinião em Foco para continuar recebendo análises como esta. Certo. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente tem um fundo com uma estratégia muito clara. Bem definida.
ganhar dinheiro financiando a construção de imóveis residenciais. É uma aposta de risco mais alto, mas que está sendo recompensada com taxas gordas. E isso tem permitido ao fundo superar os benchmarks do mercado. E, o principal, pagar dividendos muito, muito altos. E aí vem o paradoxo. Enquanto tudo isso acontece, o mercado vende as cotas com um belo desconto. O cenário é esse. Sua curtida nos ajuda a entender que este conteúdo é relevante. Se essa análise está sendo útil, deixe o seu like. Perfeito, o resumo é esse. E o gestor, de forma bem inteligente, coloca no relatório uma ferramenta que ajuda a conectar esses dois pontos: o preço baixo e o dividendo alto. Que ferramenta é essa? É uma tabela de sensibilidade. Ela funciona como um simulador, sabe? Mostra como seu retorno potencial muda dependendo do preço que se paga pela cota. Ah, interessante. Sim, o relatório exemplifica. A carteira de CRIs tem um retorno de 14,7% ao ano. Esse seria o yield se a cota valesse o preço patrimonial, os R$ 9,48. Mas como ela está mais barata... Como ela está sendo negociada a 8,54, o yield efetivo salta para 16,4%. A tabela ajuda a transformar o desconto de mercado num número de rentabilidade palpável. Então, no fim das contas, a grande aposta da gestão da SPX é no futuro do mercado imobiliário residencial do Brasil, certo? Sem dúvida. Mesmo com a economia dando sinais de cansaço, eles estão dobrando a aposta em novas construções. Exatamente. A alocação massiva em risco de obra é uma declaração de otimismo a médio e longo prazo. Eles estão apostando que, apesar da desaceleração de agora, a demanda por moradia no Brasil continua forte. Uma aposta de que os juros vão cair e as vendas vão aquecer no futuro, talvez. Pode ser isso. Ou que o déficit habitacional crônico do país garante a demanda por esses novos apartamentos. É uma aposta macroeconômica disfarçada de fundo imobiliário. Então, fechando nossa análise do relatório, a conclusão é que o SPX S11 é um fundo com uma estratégia agressiva, focada em crédito estruturado com apetite por risco. E que essa ousadia tem se traduzido em resultados sólidos e dividendos bem atraentes. Gostou da análise? Então curta para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho. O ponto final que amarra tudo é a combinação de 3 fatores que saltam aos olhos. Primeiro, o desconto patrimonial. Que pode ser visto como risco ou como oportunidade. Exato. Uma margem de segurança para quem acredita na tese. Segundo, os dividendos elevados, que são o resultado direto dessa carteira bem remunerada. E o terceiro? E terceiro, uma gestão que, com operações como a do CRI-BLVL de Alt, prova que tem capacidade de originação, de encontrar e estruturar bons negócios. São os 3 pilares que sustentam o fundo. E que precisam ser monitorados por quem investe ou pensa em investir nele. Queremos saber o que você achou. A sua perspectiva enriquece a discussão. Deixe um comentário com a sua opinião ou uma pergunta. São famosos por entenderem os grandes ventos da economia. E verdade, eles têm essa fama. Então, o fato de que eles, com toda essa expertise, estão apostando tão pesado em financiar novas construções, bem no momento em que a economia aponta para uma desaceleração... Isso leva a gente a uma pergunta. Uma pergunta provocativa. Será que a SPX está enxergando uma recuperação ou uma força no setor imobiliário que o resto do mercado ainda não vê? Talvez eles estejam vendo em seus modelos uma oportunidade que ainda não é óbvia para a maioria. E é essa a aposta que está embutida no SPX S11. Para reflexão. E para nossa próxima análise, a gente quer a sua ajuda. Deixe nos comentários qual fundo imobiliário você gostaria que a gente dissecasse aqui nos mínimos detalhes. Lemos e consideramos todas as sugestões. É isso aí. Muito obrigado pela companhia. Esperamos que essa análise detalhada tenha sido útil e contamos com a sua presença no nosso próximo encontro. Até lá!